Olá pessoal, professor Alexandre Nobão, mais uma questão do IFCE Técnica Integrada no 2005, questão de número 41. O enunciado diz o seguinte: é unitário o conjunto. Então ele pergunta qual desses conjuntos é unitário, tá? Então vamos analisar conjunto a conjunto, ok? O item A diz que x pertence aos inteiros, tá? Então o conjunto que eu vou analisar é o conjunto dos números inteiros, infinito, à esquerda, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Tá? É um conjunto que não tem nem começo nem fim, tá? Mas tem apenas números inteiros. E ele está dizendo que x é menor do que 1. Analisando aqui, tá? O 1 é esse número aqui, menores do que 1 são todos esses números aqui. Então esse conjunto não é unitário, né? Ou se você quiser trabalhar na reta, se você tem aqui o número 0, aqui eu vou colocar o mais 1, a distância equivalente o mais 2, o mais 3. Para a esquerda eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3. Se eu estou dizendo que x é menor do que 1, eu estou dizendo que x está à esquerda do 1. Né? Eu gosto muito de analisar olhando para isso aqui como se fosse uma seta. Né? O sinal de maior, menor, é uma seta. Como é que você tem que riscar? Para cá. Tá? Então eu vou pegar antes do 1. Antes do 1, eu vou ter para esse lado aqui, certo? Então eu vou ter o 0, eu vou ter o 1, eu vou ter o menos 1, né? O menos 2, o menos 3. Então o item A não é um conjunto unitário, tá bom? Letra B. X pertence também ao conjunto dos inteiros, tal que x ao quadrado é maior do que 0. Tá? Então, aí esse conjunto é que terá muitos elementos mesmo. Né? Sem querer trabalhar em inequação de segundo grau, né? Porque aqui, querendo ou não, é uma inequação de segundo grau, você pode pegar o número inteiro, tá? X inteiro qualquer, e elevar ao quadrado. Qualquer número inteiro que você eleve ao quadrado vai dar maior do que 0. Se eu pego menos 1, que é um número inteiro e menor do que 0, e elevo ao quadrado, vai dar 1. E 1 é maior do que 0. Se eu pego o número menos 2 e elevo ao quadrado, vai dar 4, que é maior do que 0. Então esse conjunto aqui, ele não é unitário. Okay? Vamos ao item C. O item C diz que x pertence aos reais, né, o conjunto mais amplo, tal que x ao quadrado é igual a 1. Se eu estou trabalhando dentro dos números reais, estou dizendo que x ao quadrado é igual a 1, resolvendo essa equaçãozinha no segundo grau incompleta de B, certo? Conteúdo visto nono ano, você vai ficar com x igual a mais ou menos a raiz de 1, o que vai me dar x igual a mais ou menos 1. Então, esse conjunto não tem um elemento. Esse conjunto aqui tem dois elementos, o menos 1 e o mais 1. Também não é um conjunto unitário. Indo para a letra D, x pertence aos racionais, né? Qual é o conjunto dos números racionais? São todos os números que, quando elevado ao quadrado, ou que podem ser escritos na forma de fração, tá bom? Racionais. Ele está dizendo que esse número ao quadrado é menor do que 2. Também não entrando muito em inequações de segundo grau, porque aqui também será inequação de segundo grau, você pode analisar apenas algumas possibilidades. Por exemplo, se você usa o número menos 1 e coloca menos 1 ao quadrado, esse menos 1 ao quadrado vai dar 1. E 1 é menor do que 2, então menos 1 seria um elemento.
Menos 2 não seria, né? Porque menos 2 ao quadrado dá 4, e 4 é maior do que 2. Esse aqui estaria fora, certo? Esse aqui estaria dentro. Mas eu tenho aqui o zero. Se eu elevar 0 ao quadrado dá 0. E 0 é menor do que 2, também estaria contido no conjunto. E eu tenho também o número 1, né? Se eu pegar 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 é menor do que 2. Só que eu já tenho 3 elementos inteiros, sem contar os outros racionais que estão entre o menos 1 e o 1. Tá? Então esse conjunto aqui também não é unitário. E agora vamos para o item C. E vamos... C não, é? O item E. E vamos analisar o último item. Ele fala que x pertence aos naturais, tal que x menor que 2x menor que 4. Ou seja, né, o 2x, o dobro do x, está entre 1 e 4. Maneira mais fácil de resolver essa equação dupla aqui, né, seria a seguinte. Você vai pegar todo mundo e vai dividir por 2. Tá? Se você divide pelo número positivo, a desigualdade se mantém. Então, aqui vai ficar 1/2 menor que x menor que 2. Ou seja, o x está entre 1/2 e 2. Vamos localizar aqui na reta onde é que fica o meio, né? O meio é 0,5. Então, aqui é 1/2. E o 2 é esse aqui, tá? Aí, eu tenho esta região aqui a ser analisada, né? Quantos inteiros? Não, né? Quantos naturais tem nessa região? Apenas 1, que é justamente o número 1. Então, a resposta correta é a letra E. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.